Bom dia! Bom dia, Jaci! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui em mais um dia maravilhoso, mais um programa esplêndido que a gente preparou com todo carinho para você. Para os nossos ouvintes que escutam na frequência 95.7 MHz, bom dia, queridos, muito bom. Essa magia que o rádio traz é algo magnífico. Quando a gente reprisa algum programa, que a gente senta do lado do rádio e fica curtindo um cafezinho, escutando, é muito legal. É muito legal e acho que remete também a uma tradição, a coisa dos nossos avós e tudo mais que tinham o acesso à informação só pela rádio. Agora a gente está voltando no tempo em que o acesso à informação vem da rádio e o melhor da informação está chegando pela rádio com o nosso programa Super Consciência. Inédito, inovador, desenvolvimento humano, todo mundo precisa. Todo mundo está precisando, nessa pandemia, fazer um upgrade emocional. Está precisando pensar antes de agir, está precisando colocar algumas coisas no lugar, está precisando se centrar. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Quem está com a gente também na live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, muito bom. Interaja aqui com a gente, manda mensagem. É muito bom poder contar com vocês e trocar aqui todos os dias nessa live que a gente faz, que a gente consegue alcançar mais gente, muita gente fora de Curitiba, inclusive o nosso entrevistado de hoje, na nossa live do Instagram também. Bom dia para vocês. Eu não consigo interagir tanto como no Face, mas o nosso querido Will acaba me passando algumas mensagens e eu acabei me lembrando que ontem eu esqueci de dar um bom dia para um ouvinte que estava pedindo um oi. Então, gente, me perdoem que às vezes essas falhas vão acontecer, porque a velocidade aqui do ao vivo é outra pegada. Imagina que tudo aquilo que a gente está fazendo, que eu tenho um roteiro programado e que todo dia eu estou pensando o que eu vou falar, como é que a gente vai fazer, qual que é a minha parte, o que é do Jaci, nosso entrevistado. Tem uma série de detalhes que envolvem um programa como esse, que tem que ser lúdico, que tem que chegar em vocês com uma informação que seja acessível e que vocês consigam compreender todo o alcance do desenvolvimento humano que a gente propõe. Então, muitas vezes acontecem imprevistos aqui, né? A conexão que cai, uma trilha que some, a mesa que a gente quase derrubou esses dias. Quer dizer, tem um monte de coisas. Às vezes eu não consegui ler o roteiro e eu ainda demoro para acordar meu cérebro. Então, gente... Um parto que eu fui fazer hoje de manhã, que eu não sabia se ia chegar a tempo na rádio. E a Cláudia ainda é jornalista, ela fala isso. Imagine eu, que nunca lidei com rádio, eu sou médico. Agora, veja bem, eu tenho uma experiência enorme com rádio. Desde pequeno eu desmontava e não conseguia mais montar. Essa é a minha experiência com rádio. Mas a gente está aqui, o que é para ajudar a Superconsciência, o programa está aqui exatamente para isso. Fazer teu coração explodir de alegria, de felicidade, te tornar uma pessoa cada vez mais segura, frente aos problemas do mundo, às dificuldades, nós temos que encarar com coragem. Encarar é exatamente essa palavra, de frente. Nós estamos aqui para ajudá-los a acreditar nisso. E a crescer, tá? Todo dia é um degrauzinho a mais no nosso desenvolvimento, todo dia é um dia a menos de tudo que é desconhecido e que gera muitas vezes medo, esse desconforto e tudo mais, porque a gente já tem quase 6 meses de pandemia que tá fazendo a gente mergulhar como se fosse uma apneia nesse Covid, né? Ninguém imaginava que seria tão intenso e tão prolongado. E ninguém tem uma data de final de tudo isso. Agora, imagina quanto que o mundo já girou nesse meio tempo, quanto que a gente já girou em torno do eixo para ficar atordoado e ter que repensar algumas coisas que a gente não pensava antes, colocar coisas no lugar, organizar as ideias, e tudo isso tá chegando pra gente com uma grande oportunidade. Lembra quando a gente era criança que a gente brincava de cabra cega, que fechava os olhos com uma venda, girava e tinha que encontrar um amigo? É isso que está acontecendo, só que agora, em vez de encontrar um amigo, a gente está tendo que encontrar o que importa na vida. Olha só, toda essa confusão que deixou a gente atordoado está fazendo a gente colocar no lugar algumas coisas que a gente estava deixando o mundo capitalista engolir a gente. Sabe, essa necessidade de consumo, a gente está reavaliando uma série de necessidades.
como se a gente tivesse um tabuleiro de um jogo que manda a gente ir para casas para frente, mas que nesse momento a gente teve que recuar algumas casas para poder arrumar tudo e continuar nesse jogo, né? Muitas vezes perdendo algumas coisas relacionadas ao trabalho, muitas vezes convivendo com essas perdas, as pessoas que acabaram morrendo por conta do coronavírus, alguns problemas e muitas confusões e conflitos internos até você se ajustar numa nova realidade. Então, assim, pandemia veio para buscar dentro de você uma criatividade, alguma solução que você possa fazer com que a tua vida siga adiante e que você saia dessa melhor, né? Não é dessa para melhor, é saia dessa melhor, tá? Então, se a gente fala de um assunto morte, que é a chamada do programa hoje, todo mundo fica com arrepios, né? Não precisa. Agora, quando a gente pensa que, quando a gente está vivendo com algo desconhecido, que está sacudindo tudo e que está exibindo a nossa fragilidade, o que a gente tem que fazer? A gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Então, essa é a primeira lição. É olhar para si, é olhar para quem a gente ama, é cuidar do próximo, é viver colaborando, se preocupar com todos aqueles detalhes que a gente já falou tantas vezes aqui, que vale a pena vocês entrarem nos nossos canais para se atualizarem e reverem alguns conceitos que são fundamentais para esse período de reajuste. Tá? Então, nesse momento, quando eu falo assim que o coronavírus é mal e ele fala assim, não, é um vírus que está tentando sobreviver. Não, fez mal pra gente? Ele é mal, eu não gosto dele, quero que ele vá embora, mas tô aprendendo muito com ele. Tá sendo uma grande oportunidade, uma lição de mergulho, de apneia, hein? Só que respira, gente, que é muito bom pra gente poder fazer esse fluxo todo de energia e de ar, né, entrar no nosso corpo e revigorar. A Cláudia fala que eu gosto do vírus. Eu não gosto do vírus, mas é como reclamar da bala do revólver. Quer dizer, o problema é o seguinte, deixa eu contar para vocês. Eu fiz um parto agora de manhã e a criança, quando nasceu, ela me trouxe um bilhete de Deus lá de cima, porque eu abro as portas do céu para ela chegar. E no bilhete dizia assim, para eu falar aqui na rádio, que você que está me ouvindo é forte para dedéu. Deus mandou para falar para você que está tudo certo, que você é muito forte, só que nós estamos fracos. Conta para mim, você pega um bolo, coloca num fogão fajuta, fraquinho, o que vai acontecer? Não vai crescer, não vai render. Coloca no industrial para ver. Cara, você é um fogão industrial, só que está lá enferrujando num canto, sentado no sofá, vendo televisão. Então não é que eu goste do vírus, mas nós estamos fracos, nos alimentamos mal, nós somos sedentários, ainda vamos culpar a televisão e o sofá, então... Não. É isso que eu quero dizer. Então vamos lá, só um pouquinho. Amor da minha vida, eu não falo que você gosta, eu só falo que você ainda defende que ele está querendo viver. Ele é mal, tem que morrer. O vírus está na dele, mas nós estamos inflamados. Qual que é a nossa inflamação? É a ferrugem daquele fogão industrial que está lá tudo entupido, lá num canto da indústria que não é usado. Cara, vamos tirar esse nosso fogão para fora de casa, botar ele no sol. É curioso que as minhas pacientes falam assim, doutor Jacir, mas não tem sol Curitiba? Claro que tem. Tem uma réstia de sol, olha, 10 minutinhos de sol e tua vitamina D vai lá para cima, você não precisa ir na farmácia comprar. Alimente-se bem, é uma farmácia. Sabe a quantidade de nutrientes de cálcio, ferro, magnésio, zinco, tudo que você precisa que tem num brócolis? Coma brócolis. Entende? Então esse é o fato. O vírus está aí, deixa ele vir e vai. A hora que ele decidir ir embora, ele vai. Mas se você tirar o teu fogãozinho, dar uma polidinha nele, você vai ver que vale a pena. Não culpe a comida, não culpe o sofá. Eu sou culpado das minhas escolhas. Ai, falar em comida, eu tô louca por um fogãozinho a lenha. Ai, 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 ai. Ai, ai, tá boa sabão, boa sabona, tudo no forno. Só um pouquinho, o vírus, gente, ele entra numa pessoa saudável, ele leva uma surra de pau que ele nunca mais aparece. Você cria um anticorpos contra ele, ele não está nem aí mais para entrar. Ele olha para você bem, na hora que você está sorrindo, com atitude, coluna reta, andando pela rua, ele vai embora. Você acha que ele vai escolher você? É que nem bandido que escolhe a pessoa fraquinha na rua. Então a culpa não é do vírus, insisto. Nós estamos fracos, vamos buscar saúde.
Coloquei de propósito, só para ele, sabe, ficar pra já cheio começar de energia, nervoso. Entendeu? Não, mas é que eu tô feliz. Quando se faz um parto é lindo, cara. Uma criança nascer é uma das visões mais maravilhosas do mundo. A Cláudia falou que nós vamos falar sobre morte, nós vamos falar sobre vida. E a vida é isso, e a morte faz parte da vida. Mas a vida é muito maior. Isso é superconsciência que eu quero comentar aqui, só um pouquinho, que justamente, se nós vamos falar de morte, a morte é um pedacinho tão pequeno da vida, aquele é o último. É pequenininho, a tua vida que é importante, isso que você vai crescer, vai florescer, teu coração vai explodir de felicidade se você quiser e usar a superconsciência. Ó, viu? Se você usar a superconsciência, você também vai perceber uma série de conceitos que a gente vem trazendo todo dia para chacoalhar suas verdades, para fazer com que você repense alguns valores, para você valorizar aquilo que é essencial na sua vida, etc, etc, etc. Então, voltando ao tema de hoje, quando a gente fica com medo de algo, de uma catástrofe e tudo mais, o que a gente faz? A gente pede ajuda, certo? Agora, para quem você vai pedir uma ajuda? Para um vizinho? Para um amigo? Para algum parente? Peraí, mas todo mundo de uma hora para outra virou suspeito de passar esse vírus que ninguém gosta, né? O Jacir também não gosta, ele só fala essas coisas às vezes para me provocar, para ser do contra, porque é uma maneira de você pensar diferente, porque se você estiver forte, o vírus passa, não te olha e vai procurar alguém fraquinho. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Então, quando você está querendo pedir ajuda, pronto. O que eu vou pedir ajuda? Eu vou pedir ajuda para minha mãe, ela não pode sair de casa. Para uma vizinha, ninguém está querendo receber, todo mundo virou suspeito. Então, essa sensação de solidão que está todo mundo sentindo, de achar que não pode pedir ajuda, que não pode fazer nada, ela está desconfortável, mas isso também é autoconhecimento, isso também é uma promoção de desenvolvimento humano. Afinal de contas, quando a gente está precisando de ajuda e não tem para quem recorrer, o que a gente faz? A gente olha para cima e fala assim, ai, Deus me ajuda. Mas aí, quando você não escuta a tua resposta, quando você não escuta o que fazer, o que você faz, você vai escutar a informação de algum órgão oficial, de alguém que está te orientando. Afinal de contas, o que eu faço agora? Usa máscara, tira a máscara. O que a gente faz? Nem consenso com máscara a gente tem. Por quê? Porque o vírus, ele está agora, como ele é novidade, cheio de informação e desinformação. Desinformação que gera muito medo. Então, ops, desliga a TV, vai procurar um conteúdo bom, por isso que a gente está tendo bastante audiência e por isso que está sendo muito legal. Tá com vocês num programa inédito, trazendo bons pensamentos. Agora, se não tivesse o vírus, talvez a gente nem tivesse numa rádio falando de desenvolvimento humano e você tivesse prestando atenção numa live todos os dias, na rádio, grudadinho, pensando o que eu vou aprender hoje e tudo mais. É uma grande oportunidade de conhecimento. Agora, a gente segue essa sequência das catástrofes. Para quem que a gente pede socorro? Para a ciência? A ciência precisa de tempo para poder oferecer soluções, porque ela tem que estudar alguns casos e aí sim, com o tempo, ela vai perceber numa estatística aquilo que vai ou não gerar um resultado. Então, não dá para contar com a ciência. Aí, o que a gente faz? Na hora de pedir ajuda, fica em casa. Dá uma sensação muito esquisita de estar de braços cruzados. Dá uma sensação muito estranha de dizer que não tem o que fazer. Isso tudo é o que está fazendo a gente sentir esse mal-estar. Ah, então tá bom. Se eu tenho um inimigo, o que eu faço? Já que eu não posso lutar contra ele? Foge. Ops, mas fugir para onde? Se o mundo inteiro está com o vírus espalhado. Então, é um caos globalizado, generalizado. Essa sensação que você sente de o que eu posso fazer, não posso fazer nada, eu também sinto, o Jacir também sente, todo mundo sente. Porém, quando a gente cuida e come o brócolis, como ele falou, como a gente cuida e toma o sol, quando a gente se alimenta bem, quando a gente melhora a nossa imunidade, a gente afasta a probabilidade de ter qualquer tipo de doença. Não é só coronavírus, porque tem muito mais gente morrendo de infarto fulminante do que coronavírus. Só que o coronavírus está todo dia na informação, a gente está todo dia se atualizando. Ah, quantos foram? Quantos morreram? Quantos se contaminaram? Nossa cabeça está fazendo um embaralhamento de números que a gente até vai se perdendo, mas se você se atualizasse da quantidade de pessoas que está sofrendo com obesidade, infarto e outros problemas que acontecem na vida e que deletam as pessoas, qual que é a grande diferença? A diferença é a morte morrida e a morte matada. A morte morrida é aquela da doença que a gente vai construindo ao longo do tempo. A doença que a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai
desprezando algumas coisas importantes, alguns hábitos saudáveis, e a gente vai fazendo a nossa imunidade cair lá embaixo. Então você descobre que tem um problema numa artéria, tem um problema no coração, e você vai convivendo com aquilo, até que um tempo depois a pessoa morre e a família fala assim, ele tinha problema no coração. Coronavírus faz tudo isso em 15 dias, né? Deleta a pessoa. Então isso assusta a gente, por isso que parece um monstro. Mas assim como os monstros que eu tô ensinando para a filhinha que vivem na nossa imaginação, a gente precisa enxergar o coronavírus como um monstro possível se você não se cuidar. E imunidade, gente, é cuidar da nossa felicidade. Imunidade é a gente fazer uma série de coisas que são virtudes, né? Como toda virtude, são hábitos positivos que envolvem tudo aquilo que a gente vem falando nesses 3 meses de programa. Vamos lá, gente, vamos devagarinho aqui um pouco agora. O maior inimigo do ser humano, um dos maiores inimigos do ser humano é o medo irracional. O medo é uma emoção, ela é irracional, mas ela está aqui para nos defender. O fato é que a nossa irracionalidade, o não pensar corretamente, não pensar melhor, faz com que o medo simplifique, isto é. Então, o resultado não está simplesmente lá fora no mundo, o resultado está dentro da tua cabeça, na nossa maturidade, na nossa maneira de pensar e na fé. E não estou falando só numa fé religiosa, estou falando na fé que nós já falamos aqui sobre esperança, sobre espera, isto é, você ter a consciência da tua capacidade e das tuas virtudes, como disse a Cláudia. Veja, quando nós recebemos essa notícia do coronavírus, de repente mesmo, cai um amigo meu morto do meu lado, um médico que estudou comigo a faculdade inteira de medicina, estudamos juntos, quantas madrugadas juntos, e ele morreu com o coronavírus. Pegou de uma médica que veio de São Paulo e morreu, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Ele não morreu. A desinformação na época era tão grande que até meus amigos médicos, que temos um grupo de WhatsApp, todo mundo falando que ele havia morrido. Não, ele pegou o vírus e estava no UTI. Demorou mais de 1 mês para sair de lá e não morreu. O que eu quero dizer para vocês? No começo estava todo mundo apavorado. Eu parei, respirei fundo, eu não quero morrer, não quero que minha esposa, minha filha morram, aliás, eu não quero que ninguém morra, eu sou médico, mas eu tive que naquele primeiro momento parar e olhar para o meu medo irracional e falar, fica quieto no teu canto, que eu já te abandonei há muito tempo, vamos usar a racionalidade. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar e usar todo o potencial que existe dentro de mim, mas tem dentro de você. A superconsciência veio para ajudar a gente a acreditar, a compreender, dar novos significados e fazer as escolhas corretas. E naquele bilhete que Deus me deu hoje, que passou pela mão daquela criança para mim, Deus falou assim, faça a coisa certa. Façam a coisa certa, façam o que precisa ser feito. E aí, o vírus é só mais um elemento que está durante a nossa vida, uma passagem, uma história. O que nós vamos contar para os nossos filhos, nossos netos lá na frente, que passamos por uma epidemia? O que as pessoas que passaram pela gripe espanhola contaram depois que sobreviveram? As lutas, os medos, as aventuras, as histórias todas. Você vai fazer parte do fracasso ou parte da vitória? Você vai fazer parte do fracasso daquele que ficou o tempo todo colocando notícia ruim, indo atrás de notícia ruim, replicando que nem velha fofoqueira? Ou nós somos pessoas fortes o suficientes para trazer benefício para todos nós? Isto é, eu preciso ser grande nessa vida. Nós precisamos amar, aprender a compreender e perdoar. Então veja, o que eu estou falando aqui é que se o assunto é morte, eu vou repetir, a morte é 1 segundo do final da vida, o resto todo é tua vida. Nós não podemos viver em morte, viver em estado de perda de tempo. É um crime cada segundo do meu tempo, da minha vida, da minha esposa e da minha filha. São momentos maravilhosos e a sua também. Nós estamos tirando parte do nosso tempo para estarmos aqui, para trazer boas notícias para você, para que você acredite que você é a pessoa mais importante do universo e que você foi feito para dar certo. Quando a gente fala em morte no programa, ó, corações chegando, a gente está falando da morte em vidas. Claro, morte em vida, né? Quem que não vai morrer se está vivo? Só que quando a gente está todo dia pensando na morte, abandonando os nossos sonhos, a gente está deixando uma série de entusiasmos de lado, está deixando de cuidar da própria saúde, o que a gente está fazendo? A gente vai morrendo. Então, o que a gente está querendo que você faça? Olhe para o outro lado, dá uma giradinha nesse eixo aí e enxerga
quanto que você está investindo na sua vida, que vida que você está vivendo, porque todo mundo quer mais tempo de vida, mas não sabe o que fazer com ela. Né? Então, é essa a grande lição desse programa. Se eu tivesse que definir o que é o programa hoje, seria justamente isso. Enquanto todo mundo pensa em quem está sendo deletado, nos problemas e na pressão que esse medo todo está gerando numa comoção mundial, quando você enxerga para aquilo que você quer viver, você está precisando de fantasia, de ilusões, de sonhos, de coisas positivas, de virtudes. Então, por isso que a gente vai conversar com uma pessoa super especial que está aqui na nossa live, que é o Mauro Brandão. Ele é membro da Academia de Letras do Brasil. Ele tem uma veia artística muito bacana. Eu vou contar mais sobre ele no próximo bloco, mas ele participa ativamente de várias ações de literatura, já ganhou prêmio, vai virar minissérie e tudo mais, e a gente vai te contar mais sobre ele no próximo bloco. Não sai daí! Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje falando da vida, hein? O pessoal aqui fica brincando no meio do intervalo, mas a gente não se desconcentra assim tão fácil não, tá? Hoje a gente vai conversar com um escritor muito consagrado, renomado, membro da Academia de Letras do Brasil, ocupa a cadeira 7. Imagina só, né? Patroneado pelo João Guimarães Rosa. Legal, hein? E olha, quer saber um detalhe? Parente dele. Vocês vão ver que a veia artística está no sangue. Ele também participa como embaixador, eu não sei falar francês, mas eu vou chutar aqui, hein? Divine Academy François de Lettres, Arte et Culture. Chique, hein? Quer dizer, Academia de Letras da França, onde ele foi condecorado em Paris, em 2015. E ele também é membro do Núcleo Acadêmico de Letras de Artes de Lisboa. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Jaci. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio 95 FM. É uma honra estar com vocês aqui. Você escreveu seu primeiro conto de poesia aos 6 anos de idade. E a veia poética sempre esteve presente na sua vida. Conta pra gente como que a sua família sempre esteve intimamente ligada com a literatura. Pois então, na verdade, eu comecei a ler e a escrever antes de completar 4 anos. Eu estava quase completando 4 anos e eu comecei a ler. Né? Meu pai foi meu grande incentivador. E aos 4 eu já escrevia também, lia jornais e tudo. Aí aos 6 anos eu fiz o meu primeiro poema, que foi O Coveiro. Né? O coveiro era na visão de uma criança de 6 anos na época. Né? Então eu enxerguei o coveiro como aquele que ganhava vida com a morte das pessoas. E eu fiz um poema de 4 quadras, né, de 4 estrofes. Né? Então eram 4 versos e 4 estrofes, com rima e tudo certinho. E foi um poema que assim, inaugurou, né, a minha fase de escritor. Né? Mas eu tenho uma família de escritores, né, por parte do pai. Parte da minha mãe é uma família de músicos, né? E do pai, escritores. Então, meu pai era um exímio escritor, apesar de nunca ter assumido, né? Meu tio era escritor, as minhas tias eram poetas, e tem o ícone da família, que é João Guimarães Rosa, né? Que é considerado aí um dos maiores escritores da literatura brasileira, né? Aí do século XX, talvez o maior escritor. Por certo, o maior romance escrito foi Grande Sertão Veredas, e essa herança foi muito, muito importante, né? Ele era primo da minha avó nasceu em Cordisburgo, igual a ele, e foi contemporânea dele, então eles se conheciam, né? E aí tem a história, né, da minha esposa, né? A minha esposa é minha prima de 3º grau. E as nossas avós, minha avó chamava Georgina, a avó dela Helena. E as nossas eram irmãs. E elas eram também primas de Guimarães Rosa. Então nós fizemos um triângulo equilátero perfeito, né, vamos dizer assim, de parentesco. Né? Eu sou primo de Guimarães Rosa de 3º grau, a Ana Cláudia, que é minha esposa, prima de 3º grau de Guimarães Rosa. E nós dois, a Ana Cláudia e eu também, primos de 3º grau. Então, assim, foi uma junção assim, muito interessante. Eu acho que foi meio arranjada, né, pelo cosmos, né, por uma
Não foi mais do que uma coincidência. Então eu tenho assim essa carga genética muito forte, literária, da minha família, e eu acho que isso aí é muito legal. Uma carga genética também privilegiada na imaginação. Você está mostrando um pouco desse fantástico mundo que só acontece com as pessoas que exercitam criatividade. Do conto inaugural da morte, a vida que nos rouba do tédio. Eu acho que desde quando passei a viver a literatura, eu passei a compreender assim, que o mundo ele pode estar todo dentro de nós mesmo, né, sem que a gente precise sair de casa, né? E eu comecei a descobrir isso nos livros, né? Eu comecei a ler muito. Eu lia desde pequeno muito, eu gostava de ler. Eu li Nietzsche com 16 anos, né? Eu li o livro mais difícil de Nietzsche, foi Assim Falava Zaratustra, né? Com 16 anos. Então, assim, eu fui buscando com muita avidez a literatura, entendendo que nos livros a gente podia viajar para qualquer ponto do mundo, qualquer ponto do universo e qualquer ponto do interior de cada pessoa. E passei a descobrir que a literatura também seria uma grande ferramenta de esperança para todos nós. Eu te falo isso porque os meus livros publicados até hoje, eu tenho 4 livros publicados e um que será lançado provavelmente em novembro, seria agora em maio, mas nem por causa da pandemia não foi possível, que é o Soldado Errante. Mas todos eles trazem a gente a ponta da esperança, a ponta da utopia. O meu primeiro livro, que é A Luz Poeta, ele está centrado muito na questão da utopia, sabe? A utopia é aquilo que move o ser humano, aquilo que faz o ser humano andar. Aí vem Na Solidão do Outro, que é um livro onde o personagem, ele descobre, ele começa a viver uma vida absurda, né? Viver a vida do outro, né? Então ele passa a descobrir o outro dentro de si mesmo. Depois eu posso falar até mais sobre esse livro, que é Na Solidão do Outro, mas eu quero também falar sobre o Voltei Formiga. Voltei Formiga é um livro que tem atraído muito a crítica, tem uma crítica até especializada, né? Porque Voltei Formiga ele é um livro ultra real e ultra fantasioso ao mesmo tempo. E ele traz a sabedoria das formigas para os seres humanos, né? Por quê? Porque as formigas conseguiram viver harmonicamente em coletividade, né? As formigas são os animais mais bem-sucedidos da Terra, porque justamente eles conseguiram a harmonia perfeita. O indivíduo, né, que é o indivíduo formiga, vivendo perfeitamente em coletividade. Eu adorei essa história do Voltei Formiga. Ele foi bastante elogiado pela crítica, mas tem 3 etapas nessa história que depois ele conta. E você pode procurar também nas redes sociais. É muito legal. Então, assim, todo o trabalho de construção e de colaboração, tudo isso que a gente vem precisando, tirando a parte da aglomeração, a gente tem muito a aprender com essas formigas. O que chama a minha atenção com essa obra é justamente coletividade, solidariedade, maneira lúdica desse autor de abordar esse tema e os valores que cabem muito bem na realidade que a gente está vivendo e que ele traz também para as escolas. Esse livro, Voltei Formiga, está sendo usado em várias redes de ensino. Sim, Voltei Formiga, eu não sei explicar, foi um livro que nasceu quase pronto na minha cabeça. Claro que depois que eu fui escrevendo, ele foi dando uma densidade maior do que aquilo que eu tinha pensado, mas Voltei Formiga, o que é Voltei Formiga? Eu vou falar um pouco, sem fazer spoiler, né? Mas dizer aquilo em linhas gerais. Voltei Formiga é um livro dividido em 4 partes. E a primeira parte é vivida por uma pessoa que chama Carlos Darwin. Né? Esse nome não foi à toa, né? Ele tem um significado. E ele passou a ser um torturador de formigas. E ele, sendo um torturador de formigas, ele teve uma razão para isso, que o leitor vai descobrir. E ele foi crescendo, casou e tudo mais, teve um filho, e esse filho virou um grande político, e esse filho aprendeu com os dentes de leão, quando ele era criança, que aquela semente que vem na ponta, o dente de leão é aquela florzinha que você sopra,
e ela sai as pétalas, né, voando, e a ponta da pétala tem uma semente. E ele aprendeu que aquela semente podia ser como a palavra podia ser semeada em lugares que você nem imagina. Então, por isso ele se tornou um grande político carismático. O Carlos Darwin morre e renasce formiga. Ele volta como formiga. Aí a segunda parte tem a narração da própria formiga, vivendo numa colônia de formigas, um formigueiro, era uma formiga saúva operária. Ela vai passar toda aquela experiência para os humanos da vida de formiga, a coletividade perfeita que é uma colônia de formigas. Essa formiga também morre. E aí vem a terceira parte. E aí uma garota, né, de 19 anos, ela vai lembrar dessas duas vidas passadas. Então, isso não foi nenhuma apologia a espiritismo, nada disso, isso foi só uma criação minha, né? Mas ela vai ter uma lembrança, e essa lembrança ela vem justamente num momento de muito conflito no país, aquele país que era fictício e tudo mais, e ela vai trazer para aquela família que era especial, que era uma família de portugueses, índio, e de indígena e de africanos, né, a mistura das raízes do Brasil, a sabedoria das formigas. Vai acontecer muita coisa, tem muito teatro, tem dança, tem música, tem tudo, e vai ser repassado toda essa história do Carlos Darwin e da formiga. Muitos detalhes e muitas lições nessa entrelinha. Elas podem ser interpretadas em qualquer tempo. Essa é uma maneira de fazer com que o autor ele fique imortal nessa obra. Nessa e em outras, né? Isso é muito bacana da arte. Pois então, Cláudia, o que acontece é que eu até escrevi isso no prefácio do e-book que eu vou lançar agora em breve, que é o e-book do meu primeiro livro impresso, que foi o Clara Luz do Poeta. Clara Luz do Poeta foi lançado em 2014, né? E agora eu vou lançar em formato eletrônico. E eu escrevi no prefácio justamente essa questão da angústia, né, do homem em reconhecer a sua finitude e ele buscar a sua imortalidade justamente nas artes, né? E a literatura, o livro é uma coisa mais perene, né, possível, é o livro, né? Livros aí de quantos anos, né? Pega ele, a Bíblia tem mais de 3.000 anos, né, contando com o Velho Testamento. São livros que não perdem, eles são imortais. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que eu busquei em todos os livros imortalizar, deixar a palavra ser atemporal. Eu acredito que as pessoas, por acaso, né, ler alguns livros que eu publiquei daqui a 15, 20, 30, 50 anos, elas vão ter a mesma sensação da mensagem que eu busquei passar. Apesar de que, em cada leitor, a obra passa a pertencer ao leitor. A interpretação passa a ser dele. Mas existe uma motivação que é dada pelo escritor. O escritor tenta conduzir o leitor para o seu objetivo. E eu acredito, né, essa questão, por exemplo, de Volta e Formiga, que é uma questão que os homens ainda buscam, quer dizer, essa harmonia entre a individualidade e a coletividade, é uma questão de conflito do homem, né? E que não vai encerrar tão cedo. E eu acredito que daqui a 50 anos a pessoa que lê Volta e Formiga, ela vai ter uma sensação muito parecida que os leitores têm hoje, que é a sensação de querer que a nossa sociedade tenha também uma harmonia, tanto quanto a felicidade individual. E aí, inclusive, tem uma frase em Volta e Formiga, que eu acho que ela vai ser imortalizada, que é o seguinte: pela sabedoria das formigas aprendemos que ninguém pode prosperar sozinho. Quem sabe, hein, nessa situação que a gente está vivendo no pós-Covid, Mauro, a sua obra, que também é muito rica, a gente consiga incorporar muitos desses valores que estão no Volta e Formiga e que estão mexendo com quem está lendo essa obra e tudo mais. Eu desejo, de coração, que as suas outras obras tenham tanto sucesso quanto Volta e Formiga e que a minissérie realmente aconteça, que em novembro a gente tenha essa novidade e possa contar aqui no nosso programa. A gente já está também no final da nossa entrevista
E eu preciso que você deixe um contato aqui para que todo mundo que está acompanhando essa live, que vai ver nosso material no YouTube, em todas as redes sociais, possa conhecer um pouquinho mais sobre você e acompanhar esse sucesso que está no sangue, hein? Cláudia, quando você fala a questão da Covid, eu tenho enfrentado com uma certa facilidade, até porque são tempos de reflexão. Esses tempos de reflexão são também inspiradores, né, para os poetas, para os escritores. Eu acho que vamos precisar de muita carga literária no pós-Covid, né, para poder realmente continuar trilhando esse mundo pelos caminhos tortos, mas que a gente vai buscando os caminhos melhores para o ser humano. A questão até da minissérie, só falar bem rapidinho, um dos nossos prefaciadores, né, de Clara Luz e Poeta, foi o ator, diretor, cantador, contador de causos, né, Jackson Antunes, né, ator conhecido, né, das novelas da Rede Globo. E ele se encantou pela obra, né, que é uma obra de 552 páginas. E nós estivemos com ele ano passado no Rio de Janeiro, na casa dele. Ele disse: olha, esse livro ele tem um potencial para virar uma obra, uma produção televisiva, né? E talvez até uma minissérie. Ele imagina o livro como uma minissérie. Então, acho que você acertou isso nessa previsão. Estou bem presente nas redes sociais. Quem procurar por Mauro Brandão, nós temos também uma página que é a Clara Luz Produções, que é a nossa página profissional. No Instagram também você pode encontrar a Clara Luz, tudo junto, a Clara Luz. E você também pode encontrar também no Instagram, Mauro Brandão, né? Eu trabalho com as duas contas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem a página também Na Solidão do Outro. Então, e todos vocês, eu gostaria que seus ouvintes desse programa tão bacana, que eu gostar desde a primeira vez que eu ouvi, entrassem em contato, que a gente trocasse de ideias, tá? Estou à disposição e agradeço, muito obrigado por ceder esse espaço tão valioso. Parabéns a você, ao Jacir e aos ouvintes da rádio, que eu prezo muito, que já tenho assim, no meu coração. Grande abraço. Olha só que legal, muito obrigada. Um abraço para você, obrigado, um ótimo Mauro. Dia, viu? Veja só, ele está escutando a gente de Minas, ele é mineiro. A obra dele está sendo super valorizada no Rio. A gente está com gente em tudo que é canto do Brasil. Eu acho muito importante dar um bom dia para todo mundo que está na live, porque estão aqui prestigiando, estão mostrando que estão aqui com a gente. Isso é uma maneira da gente reconhecer também todo mundo e dizer que a gente existe porque vocês estão com a gente. Senão, a gente estava conversando em casa. Vou chamar mais um intervalo e no próximo bloco a gente continua com todo esse astral que nosso entrevistado deixou de fantasia, com essa vida lúdica, com tudo aquilo que a gente precisa fomentar na nossa vida sem ficar só vivendo em função da morte, tá? Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje nesse astral de vida que você precisa manter para sua vida ficar mais arejada. Nosso entrevistado trouxe justamente isso. Ele deu uma injeção de imaginação, uma injeção de coisas lúdicas que fizeram com que você imaginasse uma vida de uma formiga. Aliás, quem que já imaginou a vida de uma formiga, uma rotina daquela coletividade, dos valores que existem para poder funcionar aquela organização toda? Isso tudo é muito legal e a gente precisa ter tempo para observar a vida como ela acontece, para não ficar só preso em problemas ou às vezes travado, porque a gente quer tanta vida e quando a gente sabe que tem uma morte rondando por aí, a gente trava porque não sabe o que fazer com a vida. Então, para que você quer mais vida? Vamos aprender a viver. Vamos aprender a viver para ser feliz. Afinal de contas, Superconsciência está mostrando para você que a morte, ela faz parte, ela não é uma desconhecida, todo mundo sabe que vai nascer. O bilhetinho que esse neném que o Jacir fez o parto hoje trouxe para ele, está dizendo assim, eu tenho um prazo de validade, tomara que cuidem de mim, hein? A gente depois tem que prestar contas e mostrar aquilo que a gente aprendeu, viveu e fez. Afinal de contas, a consciência vai nos aproximando de Deus cada vez mais, porque a gente pensa no outro, a gente agradece, a gente faz uma série de rituais que são valores muito importantes da composição do ser humano. Quando a gente fala da formiga que está exercitando solidariedade, uma série de coisas, de trabalho em equipe, quanta coisa que a gente pode trazer para a nossa realidade também. Então eu listei aqui algumas coisas que são bem legais para a gente poder fazer um atalho de felicidade.
né? Para a gente ter paz de espírito, que é isso que a gente precisa, na simplicidade. Afinal de contas, quando a gente deixa aquilo que é supérfluo de lado, a gente reconhece muita riqueza naquilo que a gente pode descomplicar da nossa vida. Tá? Então a gente pode exaltar as nossas virtudes e reconhecer que a felicidade ela é essencial para todo mundo e todo mundo pode batalhar com ela quando a gente presta atenção nesses detalhes, como a formiga, a organização delas, os cantos dos pássaros, enfim. Você pode melhorar a tua alimentação e simplificar a alimentação, comendo mais coisa crua, mais coisa natural, deixando industrializado para a segunda opção, para segundo plano, ou eventualmente, você não precisa virar herbívoro, não é isso que eu estou falando não. Tá? A gente tem que se concentrar também numa tarefa de cada vez. Começa, termina. Senão você começa a fazer um monte de coisa, não terminou um monte de coisa e fica no final do dia sem conseguir dormir porque a tua cabeça não para. Aí o que é? Você fica estressado. Deixa o estresse de lado. Encara isso tudo como uma situação passageira. Não pensa tanto em problema, não fica se intoxicando com tudo isso. Cultive boas amizades. Encontrar uma amiga, falar no telefone, ter o seu momento para se atualizar da história dos outros, para esquecer um pouco do umbigo da gente. Isso também é muito bom, isso faz bem. Eu sou viciada em história de pessoas. Se eu converso com as pessoas, eu fico muito mais feliz. Me deixa isolada para você ver o mau humor, né? Não é bom. Então, vamos agradecer toda essa oportunidade de ter interação, de ter vida, de acordar, tá vivo, tá saudável, tá feliz. Olha que corpo, olha que vida, olha que sol, olha que vida maravilhosa que a gente tem. Então, vamos desapegar também daquilo que tem de excesso das coisas, vamos desapegar daquilo que não importa, daquilo que não precisa, que não é essencial. Vamos dosar a quantidade de trabalho para poder conviver em família, enxergar o filho crescer, brincar. Hoje a filhinha inventou um barulho novo, que ela fez o pum da girafa. Imagina, ela fez um barulho com a garganta e eu me arrumando para sair. O que eu fiz? Eu parei tudo, fui prestar atenção, filmei aquilo, que eu falei, não posso deixar passar, é minha filha, imagina, tá tentando chamar minha atenção. Então, trabalhar muito. Olha o orgulho da mãe vendo o pum da girafa da filha. Né? E assim, quem contou isso para você? A girafa. Então, na imaginação dela, tudo é possível. E é isso que eu quero. Eu quero que ela tenha um mundo de imaginação para que ela não tenha barreiras naquilo que ela pode construir na mentalidade dela. Né? Controle bem teu dinheiro, não gaste à toa aquilo que não precisa. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, o segmento de trabalho que você tem, como é que as coisas andam. Então, assim, rédea curta, isso é muito bom para a gente poder ter esse controle na vida, mas também não perca os prazeres do seu dia. Sabe, o prazer de poder dar risada. Aqui no intervalo rolou muita brincadeira, vocês viram que eu estava me matando de rir. Em qualquer situação é bom dar risada, né? Claro, desde que não seja para debochar de alguém, para fazer outro sofrer e tudo mais, isso tudo eu não gosto. Vídeo cacetado, acho ridículo, não gosto mesmo. Agora, coisas que são simples, aquelas coisas bobinhas, adoro todas elas. Aliás, pode mandar para mim como mensagem essas piadinhas inocentes que eu adoro, posto tudo e adoro muito. Isso faz parte da minha nutrição mental aqui. Perdoe as pessoas, não fique carregando peso e de coisas que já passaram. Seja espontâneo, mostre aquilo que você está sentindo. Trabalhe o teu fluxo de vida, mostre quem você é, as pessoas vão gostar de você do jeito que você é, não precisa fazer pose, não. Tá? Isso tudo é muito importante, porque quando a gente mostra como a gente aceita, e a gente aí se aceita também. Você não fica naquela de personagem. Se você tiver que interpretar um papel, ok, faça o teu papel, mas para a tua vida, vista-se de você mesmo, goste de você, orgulhe-se da tua história, porque isso tudo é superconsciência, isso tudo é trabalhar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e é não ficar travado durante a nossa vida com uma série de coisas para fazer, para agradecer e para viver pensando na morte do vizinho, da bezerra, do cachorro, da nanana, entendeu? É isso. É isso? Então, vamos lá. Eu falei no primeiro bloco para vocês que um dos maiores inimigos do ser humano é o medo. Eu vou falar que outro grande inimigo do ser humano é a ilusão. Porém, agora eu vou contar para você um dos melhores amigos do ser humano, o medo. O medo que você pode cuidar de você, o medo que te protege. E o segundo grande amigo do ser humano, fantástico, maravilhoso, é a ilusão. Veja, nós conversamos com um literato, um autor de livros e de histórias fantásticas, enxergando vida de formigas.
Por que eu fui para o hospital hoje de manhã e eu poderia ir reclamando por causa do frio, por causa do horário, de ter que estar aqui na rádio, eu podia reclamar dos valores pagos pelo plano de saúde, eu podia reclamar de um monte de coisa. E fui feliz, sabe por quê? Porque eu tinha certeza que eu ia enxergar uma criança nascer e que essa criança ia trazer um bilhete de Deus para mim. Mas veja, talvez tenha sido influência, provavelmente, porque o meu avô, quando eu era criança, bem pequenininho, e eu estava na casa dele, quando ele chegava do trabalho, ele trazia um papelzinho amassado e falava para mim que era um recado de Deus para mim. Às vezes ele trazia um gravetinho falando que também Deus tinha mandado para mim. Eu não precisava ganhar presentes caros, era Deus que estava dando um presente para mim. Isto é uma grande ilusão. Quer ter maior ilusão na vida do que ter uma ilusão dessa? Eu ando de mão dada com Deus desde os meus 15 anos de idade. Eu não estou falando em religião. Eu estou falando de maneiras de enxergar a vida. Se nós estamos falando aqui de ilusão, um livro que você mergulha dentro dele, como disse o nosso convidado, você vai para todos os lados do universo, você cavalga o unicórnio. E tem pessoas usando drogas. Você não precisa usar drogas para ter sensações maravilhosas. A Cláudia comentou como nós estamos rindo aqui. Não é rir de bobeira de graça, apesar que não tem nada a ver, não tem problema você rir de bobeira. Mas eu estava no hospital altamente qualificado para fazer aquela cirurgia para que a criança viesse como ela veio, maravilhosa, bonita, a mãe está bem, 20 minutos nasceu e está tudo bem. O que eu quero dizer? A vida é séria. Agora, se você for levar de uma maneira exclusivamente séria, você está ferrado. As suas endorfinas, elas vão virar ovo podre na nossa cabeça e não um maravilhoso omelete para você se deliciar com os prazeres da vida. Ele tá com fome, ó. Eu estou com fome porque eu sei fazer o parto e não tomei café de manhã. Então deve ser por isso. Mas enfim, quer ser feliz? Você vai ser feliz agora. Porque é uma questão da maneira de pensar. Você pode escolher pensar de um jeito ou com uma superconsciência que quer te ajudar, escolher pensar de um outro. Por isso que nós temos 4 valores fundamentais, que é acreditar na vida, acreditar no universo, acreditar em Deus, acreditar em você. Acreditar na tua família, no teu futuro, no teu trabalho, nas coisas que você faz. Depois que você acredita, compreenda. É o segundo grande valor. Compreender os fatos da vida, compreender que nós estamos no meio de uma pandemia, que tem pessoas sofrendo de vários aspectos, olhar o outro, olhar a si mesmo, quer dizer, procurar o que eu posso ajudar. Eu e minha esposa estamos aqui na rádio hoje, porque nós começamos com uma live lá no comecinho, sabendo que as pessoas estavam sofrendo, falou, vamos fazer uma live em casa? Tinham mais de 1.800 pessoas nos ouvindo. Hoje nós estamos aqui na rádio querendo continuar esse projeto de ajudar as pessoas. Então acreditou, compreendeu? Dá novos significados ao papelzinho que teu pai traz da rua. É um recado de Deus. Não é só ilusão enganatória, não é? Mas eu prefiro morrer enganado porque eu estou com Deus do que morrer acreditando que Ele não exista. Entende o que eu quero dizer? E depois que você acreditou, compreendeu, deu novos significados, faça novas escolhas. Pega esse teu fogão industrial que é teu, que está lá todo enferrujado no cantinho, tira ele para fora, põe ele no sol, vai você, tua família pro sol, faz um polimento legal, passa um óleozinho bacana que faz bem para as artérias do coração. A Cláudia falou em infarto, vou te contar, morrem 1.100 pessoas em média no Brasil do coração e ninguém fala nisso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia colocou um cardiômetro, o número, ele mede o número de pessoas que morrem todos os dias, a todo momento. Sabe para quê? Superconsciência, para chamar a atenção das pessoas, para vocês verem que as pessoas ficam preocupadas com o vírus e infarto ali. O Hospital Constantine aqui falou que aumentou 80% do infarto agudo do miocárdio agora nessa pandemia. Por quê? Porque nós somos um fogãozinho velho, tudo enferrujado. Leva 15 anos para formar uma placa numa artéria do teu coração. E você acha que só formou naquela que o exame mostrou que tem um entupimento na tua artéria? O sistema inteiro está machucado. Por quê? Por nossas más escolhas. Vamos pensar um pouquinho mais? Eu até me assustei quando a Cláudia falou, nossa, vamos falar de morte de novo? Não, vamos falar de vida. E vou insistir mais uma vez, a morte é o último microsegundo de toda a tua vida, que não é um lapso, não é rápida, demora muito. Eu fiz 60 anos, estou feliz pra dedéu, porque no mínimo eu vou viver mais 40. Sabe o que é isso? É muita coisa.
Então, assim, quando a gente fala de morte, de vida, a gente está perguntando para você assim, o que você está deixando morrer na sua vida, dentro do seu coração, nos seus sonhos? Porque se o medo é uma ilusão, a vida também é assim. Quando a gente tem imaginação, isso também é uma ilusão. Mas você pode construir uma ilusão positiva que te ajuda a crescer e que te traz essa carga de endorfina que faz você sorrir para a vida, sorrir para o espelho, sorrir para as pessoas e fica muito mais feliz. E a Irene está dizendo, ai, que delícia o programa, que delícia assistir vocês. Gente, uma delícia vocês existirem na nossa vida para a gente poder pensar o que fazer para servir, para ajudar e para melhorar o seu dia, começando com esse ótimo astral. E eu vou correndo com ele comer um omelete, que esse homem está com fome. E vai todo mundo pro sol agora. Vamos lá olhar a formiguinha. Dia pra vocês. Beijão. Tchau.